na evangelização, talvez de pessoas que nós olhamos e falamos, não sei o que falar para essa pessoa. Deus levantou esse servo do Senhor para falar com essa pessoa. Ele pode, né? O Senhor pode levantar e capacitar quem Ele quiser para atingir a população que Ele quiser. Então nós precisamos estar dispostos nas mãos do Senhor para que Ele possa nos usar aonde Ele quer nos usar. Assim como Ele tem usado a vida do pastor Diego. Muito obrigado. Deus abençoe. Boa noite, graça e paz, tudo bem? Eu sou o Diego, sou o marido da Carol, pai do Caio e pai do Daniel, que ainda não nasceu. Eu sou missionário da Convenção Batista de São Paulo, trabalhei no projeto Etnia Rastafari e agora trabalho no projeto chamado Ras Shalom. E também estou pastoreando a juventude, adolescentes, pré-adolescentes, jovens adultos da Igreja Batista de Vila Euro. Sou um dos pastores do colegiado. E é uma alegria estar aqui novamente. Eu já vim aqui uma vez, quando eu cheguei aqui eu falei, já passei por aqui, estou achando alguma coisa igual, assim, que eu já me senti bem. Aí eu lembrei, eu já vim aqui, acho que uns 3, 4 anos talvez atrás, bastante tempo já. Quantos estão aqui, já me viram falando aqui, na vez que eu vim? Levanta a mão bem alto. Já me viram. Quase ninguém, né? Quantos estão aqui desde manhã? Desde manhã. Olha. Quantos chegaram à tarde? Quantos chegaram só à noite agora? Legal, legal. Já estão cansados? Não, né? Dá para ter mais umas 3 horas ainda, né? Dá, né? Aí você fala, não, continua falando que a gente vai embora, né? Antes de partir necessariamente para o que eu fui chamado, eu não poderia deixar de mencionar segunda-feira. O que é que tem segunda-feira? Pode falar alto. O que é que tem segunda-feira? Feriado? Dia? Alguém sabe o que é? Por quê? Dia 20? Alguém? Zumbi dos Palmares, vai completar 322 anos da morte de Zumbi dos Palmares, um guerreiro contra a escravidão que fundava os quilombos e dava refúgio para os escravos. Segunda-feira não é um feriado qualquer, é um dia extremamente importante para o Brasil, que foi o país que mais teve escravidão dentre todos aqueles que tinham, que mais demorou para abolir, depois que aboliu, continua ainda, muitas vezes até hoje. Tem um vídeo sobre desigualdade social. Eu não tinha falado nada para a Meire, nem para o pastor que ia fazer isso, mas é uma data muito importante, que a gente precisa pensar e valorizar, confrontar muito daquilo que acontece no nosso dia a dia. Porque o Brasil, infelizmente, é um país racista. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem o eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram.
E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Isso é para a gente pensar sobre o reino de Deus. Isso tem a ver com o reino de Deus, concorda comigo? Isso é evangelismo, é evangelho integral. E nosso país, nós precisamos nos envolver com essa questão racial. Amém? Bom, eu trabalhei durante quase 10 anos, 5 anos pela convenção e 5 anos antes sem estar na convenção, com a comunidade Rastafari. Quem são os rastas, o que eles pensam, como eles vivem? Eu vou dar uma breve introdução, porque depois eu quero falar de alguns aspectos práticos de como a gente pode viver o evangelho integralmente dentro da missão, tá bom? Pode colocar o primeiro slide. Você já ouviu falar de rastafarianismo? O que você já ouviu falar de rastafarianismo? Maconha, reggae, cabelo sujo, vender artesanato. Algumas coisas aí tem a ver, mas as outras não tem absolutamente nada a ver. Rastafarianismo é uma religião que começa na Etiópia e ela é uma religião sincrética. O que é sincretismo? Junta um monte de outras religiões e filosofias. Então eles vão ter vertentes judaicas, cristãs juntas, vai ter etiopianismo, africanismo, que são filosofias juntas, e é uma grande doideira que vai dar no rastafarianismo. Você vai entender um pouquinho só, porque nosso foco hoje não é falar muito sobre isso. Mas olha lá, em 1930, 2 de novembro de 1930, foi coroado Tafari Makonnen. Pode passar? O Tafari Makonnen foi coroado príncipe. Ras Tafari Makonnen significa príncipe Tafari Makonnen. Este homem foi coroado príncipe. Pode passar? Mais uma. Você tem aquele negocinho que vai passando daqui de baixo ou não? Tem? Não, né? Então pode ir passando. Aí, o Ras Tafari Makonnen, ele virou rei da Etiópia e foi coroado como Haile Selassie, o poder da Santíssima Trindade. O que quer dizer isso? Quer dizer exatamente isso, o poder da Santíssima Trindade. A palavra Haile Selassie está dizendo que este homem é o poder da Trindade, é Deus encarnado. É isso que então os rastas acreditam. Rastafari acredita em Deus? Sim. Ele vai falar Jah. Jah é Deus. Jeová Jah significa Jesus Cristo. Jesus, na verdade Jesus não, Jeová Deus. Agora quando ele fala Jah Rastafari, ele está falando que Deus é o príncipe Tafari, o Haile Selassie. Pode passar? Eu não acredito nisso, só para deixar claro, tá bom? Eu trabalhei com eles, porque geralmente quando eu falo, tem sempre alguém que pergunta, mas você é rasta? Eu falo, não gente, sou cristão, tá? Marcus Garvey foi um ativista político na Jamaica e nas suas plenárias um dia ele disse, olhem para a África, ele estava na Jamaica, olhem para a África, porque quando um rei negro for coroado, lá estará a nossa redenção. E isso aconteceu antes, um pouquinho antes, 3, 4 meses do Tafari Makonnen virar rei. E aí ele foi chamado de Espírito Santo, anunciando a vinda do Deus encarnado. Pode passar mais uma. Charles Edward Emmanuel é considerado o Cristo, veio adulto em terra já com 33 anos, de uma cidade subterrânea chamada Shambhala, onde Melquisedeque reina. Doideira, né? É uma lenda Rastafari, eu não acredito em nada disso, tá? Mas é o que eles dizem. E ele então veio ser o Cristo negro. Essa é a trindade Rastafari, Haile Selassie, Marcus Garvey e Emmanuel. É nisso que eles acreditam. Se você chegar para um rasta, na sua viagem de carnaval, você encontrar com ele e falar assim, olha, eu vou te falar de Jesus. Ele falou assim, já conheço. E toma cuidado, que se você for para a Bíblia, pode ser que ele conheça um pouquinho mais do que a gente até. Porque eles leem muito a Bíblia, eles têm uma religiosidade impressionante e estão querendo buscar a Deus
com os seus moldes, com a sua cultura. Pode passar? As características culturais e religiosas dos rastas. O dread e a barba é o voto nazireu. Eles acreditam então que são nazireados. Sabe quem era nazireu? Lembra? Rapaz forte, bonito, que tinha umas tranças lisinhas. Sansão, né? Sansão provavelmente não tinha uma trança lisinha, não passava creme Dove e penteava logo pela manhã na sua cômoda. Ele provavelmente tinha uns dreads. Algo bem rústico mesmo, até mesmo porque hoje o pessoal faz dread, não mais deixa o cabelo juntar. A erva sagrada para eles é a maconha, como uma elevação espiritual, um terceiro olho, abertura da visão do mundo espiritual. É muito difícil trabalhar a questão da maconha na comunidade. Por quê? Vocês sabiam que café e churrasco é pecado? Sabia? Quem sabia? É proibido tomar café e comer churrasco. Não faz nem sentido essa frase, né? Tem gente que fala assim, não quero mais nem viver agora. Vou viver em iniquidade se for pecado. Café e churrasco vai tirar da gente o que é tão bom. Mas eu estou dando esse exemplo porque falar para um rasta que maconha é pecado é o que você pensou do café e do churrasco. Entenderam? Lógico, nós entendemos que a maconha é um psicotrópico que age nos neurônios e te deixa doidão. Ela não te eleva espiritualmente. Mas eles utilizam isso numa questão cultural completamente diferente daquilo que a gente conhece de um usuário de drogas. Tem uma grande diferença. Não estou dizendo que não precisa ser trabalhado, mas em primeiro lugar ele precisa entender quem é Deus, quem é Cristo. Ele precisa desmistificar a Trindade para depois ser trabalhado as questões do dia a dia. É um processo de santificação. Eu ainda não sei como fazer isso, tá? Ainda estou aprendendo. Vou compartilhar com vocês. Quem sabe vocês podem me ensinar uma coisa, porque é difícil. O sábado para eles é sagrado. Eles guardam o sábado das 18 horas da sexta até as 18 horas do sábado. A gente estava até brincando com um pastor que a igreja hoje está cheia, né? Tem bastante gente no sábado. Eu falei, mas sábado não é o dia do Senhor. Se fosse comunidade rasta, estava lotadíssima, porque aí é o dia do Senhor. Todo mundo de branco, batendo tambor, com turbante, túnica, é completamente diferente. Reggae. Para quem imagina que o reggae é a principal forma de ganhar dinheiro e de pregar, o rastafarianismo está certo. Mas existe uma denominação rastafari que fala que reggae é satanismo. A denominação Bobochante não toca reggae, não chega perto de show, porque show tem promiscuidade, tem bebida, tem cigarro. Eles são puros, só tocam a música do tambor. Interessante, porque já muda muita coisa. Rasta não é aquele que fica na rua vendendo artesanato, fumando e bebendo e brigando. Rasta é completamente diferente, ele é muito religioso, muito sério. Ele não fuma cigarro, ele não toma bebida alcoólica, ele não é violento. É uma religião muito diferente. O culto, pode passar aquele vídeo, o segundo vídeo, sobre o culto, só para vocês terem uma ideia de como é. O culto mais rápido que eu participei deles foi de 6 horas. Foi o mais rápido que eu participei. Tem culto de 12, 7 dias, 7 noites. Tem cultos bem extensos. Pode colocar? Pode deixar baixinho. Essa música é a música chamada Nayabing, que eles falam que é 1-2, batida do coração de Deus. Eles se vestem de branco porque significa a pureza do sábado. As mulheres de um lado, os homens do outro. Lá na frente com a bandeira é o guarda do leste, lá atrás tem o guarda do oeste. Ali são os 3 sacerdotes. Os que estão tocando o tambor é a terrível banda de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, assim que eles chamam. E para você entrar na comunhão deles, no culto deles, tem uma série de ritual que faz. Para sair também, você demora uns 5, 7 minutos só fazendo os rituais para entrar. Imagina quando dá vontade de ir no banheiro, você tem que fazer tudo de novo para sair. É bem diferente, é bem ortodoxo. Eles consideram a mulher impura durante 21 dias do mês. Ela não tem contato com o homem, ela tem uma casa separada. Eles vivem em comunidade, tem um restaurante. É bem diferente. Leem muito a Bíblia, estudam muito a Bíblia, acreditam em Deus, acreditam em Cristo de uma maneira impressionante. E aí quando você chega, pode tirar, beleza? Quando você chega numa comunidade rasta, o que é que você tem a oferecer? Você vai ler a Bíblia junto com eles, eles vão falar amém, Haile Selassie é poderoso. Aí você assim, não amigo, eu não estou falando de Haile Selassie, estou falando de Jesus. Mas espera aí irmão, é a mesma pessoa, você vai entender isso. Não é a mesma pessoa. Não é sim, você vai entender que é a mesma pessoa. E aí, as primeiras visitas na comunidade eu percebi que ler a Bíblia e falar de Jesus era a última coisa que eu tinha que fazer. Porque ler a Bíblia e falar de Jesus era o que eles faziam todos os dias.
E aí eu chorava todo dia, que eu falava assim, onde eu fui me meter? O que eu estou fazendo aqui? Não sei o que fazer. E foi interessante. Pode passar? Porque os trabalhos que eu consegui desenvolver foram muito mais de proximidade e relacionamento do que propriamente de uma proclamação direta. Pode passar? Eu me inseri em 2 comunidades, eu consegui entrar nessas comunidades, construir casa na comunidade. Eu trabalhei com a biologia na infraestrutura, eu sou biólogo, então trabalhei em captação de água, vamos fazer horta, vamos fazer banheiro seco, vamos construir uma casa um pouco mais biodegradável, vamos fazer alguma coisa que não fira tanto aqui o Éden, porque é assim que ele se refere à natureza. É interessante porque isso foi uma porta de proximidade. Afinal de contas, eu não oro em nome da Trindade, não orava e não fumava maconha. Eu sou assim mesmo, tá? Eu não fumo maconha. Quando eu cheguei na comunidade, o que eu tinha em comum com eles? Porque eles iam orar, eu não orava como eles, eu não fumava. Não tinha muita coisa em comum, mas eles falavam, o que você está fazendo aqui? Eu gosto muito de vocês, quero ser amigo de vocês, quero estar aqui. E aí Deus foi me ajudando, graças a Deus por isso. Então, houveram conversões? Sim, houveram conversões de bandas inteiras. Em Santo André teve uma banda inteira que se converteu, foi uma grande alegria, eu fiz vídeo, coloquei no jornal, rodou as igrejas, foi muito legal isso. Mas reconciliações com Deus foi o que eu mais presenciei. Porque muitos vêm de igreja evangélica. Muitos mesmo. Afinal de contas, pense comigo. Para você ser rasta, você tem que gostar ou não de religião? Na ordem bobochante, não podia usar bermuda, só calça. Não pode usar camiseta por fora, tem que ser por dentro. Quem foi coroado, tem o turbante, tem que usar o turbante. É religião. É rito. Jovem geralmente sai da igreja porque não pode usar bermuda, não pode usar chapéu, não pode fazer alguma coisa. Aí eu pergunto, que engraçado, né? Que essa juventude, esses adolescentes vão para a comunidade rasta, onde tem muito mais religiosidade do que na igreja. Isso me fez pensar algumas coisas. E aí lá você tem muitos jovens que vieram da igreja, tem adolescentes que a mãe escreve uma carta e dá guarda, a tutela provisória para o sacerdote da comunidade, muda de cidade, muda de escola, se converte realmente, é impressionante. Amizades, estudos bíblicos. Gente, amizade não é estratégia de evangelismo. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas amizade é amizade. Nunca seja amigo de alguém porque você quer ganhar essa pessoa para Jesus. Você sempre quer ganhar as pessoas para Jesus se você é crente e tem o Espírito Santo. Mas faça amizade pela amizade, porque senão é mentira. Você é amigo até aquilo lhe convém. Quando você vê que a pessoa não vai se converter, você fala, tá dando muito trabalho, tchau. Amizade é amizade. Amizade gera o quê? Intimidade. Na intimidade gera o quê? Bronca, briga. E aí você confronta ideias. É interessante porque eu nunca questionei nada na comunidade rasta. Mas eles sempre questionavam tudo que eu não fazia. O sábado, eu estudava à noite, na sexta-feira à noite e no sábado à tarde. Eu não tinha como guardar o sábado. E aí o sacerdote da Jamaica chegou no Brasil e colocou uma regra que todo mundo que tem uma casa na comunidade precisa guardar o sábado com todos juntos para que a comunidade seja abençoada e a terra seja fértil. Eu era o único herege que não guardava. E aí eles me ligaram, fizeram um alto concílio, me chamaram e falaram assim, por que o irmão não guarda o sábado? Profeta, chama profeta Diego, quando eu tinha os dreads. Depois que eu fui coroado, ganhei o turbante na Etiópia, fui honorável profeta. Então não sou pouca coisa não, tá bom? Sou honorável profeta Diego. E aí, profeta Diego, por que você não guarda o sábado? Eu falei, irmão, não consigo, eu estudo sexta-noite e sábado à tarde. Eu venho sábado de manhã correndo pra cá, fico um pouquinho e vou pra faculdade. Ele falou, não, tá errado, não pode. Eu falei, irmão, não consigo. Ele falou, não, você tem que largar a faculdade. Você tem que chegar lá e falar assim, minha religião não deixa. Eu falei, primeiro que não é minha religião. Segundo que, como é que eu vou chegar, mesmo que fosse minha religião, eu falei assim, eu não vou mais estudar por causa disso. Aí eles abriram a Bíblia. Quando eu ia para a Bíblia, eu já pensava, não vai para a Bíblia não, que vai dar ruim. E aí eles foram para a Bíblia e começaram a ler todos os textos do Antigo que o sacerdote tinha falado sobre a importância de guardar o sábado. Falaram, e você, o que diz agora diante do texto sagrado? Você acha que é só crente que usa o texto para culpar os outros? Não é só crente não, os raças fazem isso também. Falei, ué. Então, irmão, eu leio o texto a partir do Cristo. Então, o que o Cristo diz para mim sobre o sábado é que ele não é mais importante do que o homem. E o sábado é um momento de descanso, onde você está junto com Deus, com a sua família e tal, tem toda a religiosidade, mas eu não acredito que o sábado necessite ser guardado do jeito que vocês estão falando. Tá errado isso.
É porque você é cristão e para você o domingo é o dia do Senhor. Eu fiz o sinal da cruz e falei, bate na madeira. Como assim o domingo é o dia do Senhor? Se domingo for o dia do Senhor, de segunda a sábado é Satanás que reina? Todos os dias são do Senhor. De segunda a segunda é do Senhor. Eu falei, sabe qual é o meu sábado? O meu sábado é segunda-feira, onde eu tenho folga, onde eu não vou atender ninguém, não vou falar com ninguém, só com a minha família e com Deus. E eu vou cuidar de mim, da minha espiritualidade, eu vou cuidar da minha família, eu vou descansar. Aí ele falou, não, tem que ser o sábado, tem que ser... Ficou enchendo, aí terminou assim, olha, Diego, eu não sei porque que você vem aqui há tantos anos, se você fica só questionando o que a gente faz. Aí eu falei, irmão, eu não questionei nada, vocês que marcaram essa reunião para perguntar para mim o porquê que eu não guardava. E aí um que tinha fumado a mais, ela levantou e falou, é verdade, irmão, você que está causando com ele. E várias outras coisas. Um dia eles falaram assim, a gente vai orar por você, a gente vai bater um tambor e fazer uma oração para que a sua mente seja aberta e você possa fumar maconha. Porque eu usei droga na adolescência, eu usei química, fui em casa de recuperação, então maconha me causava bad, eu escondia, tinha neurose, chorava. Eles falaram assim, não, a gente vai orar para a sua mente ser reconstruída e você poder fumar. Eu falei, mas eu não quero, me deixa em paz. Então a amizade com eles faziam com que eles me questionassem. E aí eu fui descobrindo que isso era bom, porque aí eu poderia falar. E foi acontecendo muita coisa. Fui para a Etiópia, desenvolvi muitos trabalhos na comunidade, treinei um outro rapaz para ficar dentro das comunidades. E aí eu fui para um projeto chamado Ras Shalom. Pode passar as fotos, eu vou rapidinho encerrar essa parte para a gente ir para outra parte. A Ras Shalom é uma igreja alternativa, underground, urbana, voltada para rasta urbano. A diferença de rasta rural, que vive em comunidade, é que ele entende e sabe o que ele está fazendo. A diferença, aí, o rasta urbano, ele não faz ideia do que ele seja. Ele fuma maconha, tem dread, fala de Rastafari, usa cordãozinho do reggae, mas não faz ideia do que seja. E ele se chama de rasta. Eu, lógico, por trabalhar com rasta, detestava esse tipo de gente rasta urbano. Falei assim, meu Deus do céu. Só que aí Deus foi me apertando, e eu fui vendo que esses rastas urbanos, uma hora, podem se converter e ir para a comunidade. E aí eu comecei esse trabalho, voltado para rasta, gente, rasta, urbano, modinha. Pegar essa galera. Aí fiz os encontros, começaram a vir algumas pessoas que não eram rastas. E eu olhava e falava, cadê os rastas chegando? E aí começou a vir punk, começou a vir budista, skatista, ateu, desigrejado. E aí eu falei assim, eu não quero vocês aqui. Então eu começava as reuniões e falava assim, gente, essa em casa, era na minha casa, essa proposta desse estudo, desse local é para rasta urbano. E aí ninguém se incomodava. Aí fazia de novo, começava a vir mais gente. Ateu. O que eu vou falar com ateu? Eu trabalhei com rasta religioso. O que eu vou falar com ateu? O que o ateu está fazendo? A gente vai estudar a Bíblia. Por que você está aqui? Não quero você aqui. Era essa a minha... Eu falo para minha esposa, por que está vindo punk aqui? Olha a minha cara de roqueiro punk, anarquista. Por que está vindo esse pessoal? E eu comecei a orar, e só foi piorando. Quanto mais eu orava, só piorava. Já teve essa experiência? De você orar e as coisas só piorarem? Assim, meu Deus, você não gosta de mim não, Deus? E aí começou a vir essa galera, a gente saiu da minha casa, foi para a ONG, uma ONG do skate, o Skate House. E aí piorou de vez, começou a vir gente de tudo quanto é lugar. E aí eu entendi que a Ras Shalom era uma igreja para todo mundo que a igreja não gosta. Sabe quem a igreja não gosta? Vem alguém na sua mente, tomara que não tenha sido eu, mas vem alguém na sua mente que a igreja não gosta. E automaticamente essa pessoa também não gosta da igreja. O cara tem tatuagem até no olho, para você brincar. E aí eles vão para lá e começam a participar das reuniões e começam a ir muitas vezes. Eu vi muito desigrejado, machucado. Eu vi muita gente que não acreditava em Deus passar a acreditar em Deus. Como é que funciona a Ras Shalom? Gente, é totalmente diferente de um culto. Eu pastoreio na Igreja Batista Vila Euro, eu não levo nada da Ras Shalom para lá, você não tem que trazer nada da Ras Shalom para cá. É outro foco, tá bom? A gente trabalha com essa galera, a gente tem meditação. 40 minutos, 1 hora de meditação. O que é meditação? É esoterismo? Não é yoga, não é nada disso. A gente vai lá na raiz do cristianismo, os cristãos orientais, fala assim, vamos ficar em silêncio, vamos controlar a respiração, vamos acalmar. Vamos procurar na história do cristianismo quais são as vertentes que tinham meditação, lectio divina, exicasmo. Vamos aprender a se relacionar com o texto e um com os outros. Gente, com juventude isso é uma beleza. Sabe por quê? Primeiro, parece esotérico, eles já vão adorar, porque, nossa, não é crente, é esotérico. Eles acham. Segundo, a vida corrida que essa galera vive, faculdade, trampo, namoro, igreja, um monte de coisa, quando é que eles param e respiram? O silêncio incomoda. Se a gente ficar aqui 1 minuto em silêncio, vai dar um incômodo absurdo. Mas quando é que a gente fica em silêncio?
Quando é que a gente ouve a voz de Deus no silêncio? Quando é que a gente lê um texto, repete esse texto 10, 15 vezes e fica em silêncio pensando nesse texto? Isso eram práticas dos cristãos. Meditação bíblica. A meditação é boa para o corpo. E aí você faz isso, você já tem uma quebra. Aí você vai orar, você ora de maneira diferente. Que nosso mestre nos guie com a sua luz e a sua bondade eleve o nosso espírito. Pronto, você falou isso, nossa, parece um negócio de outro mundo. O que eu estou falando? Estou falando que Jesus nos guie, que o seu amor, a sua bondade nos faça mais próximos dele. Você muda a linguagem, você comunica o evangelho de uma maneira totalmente diferente. As nossas músicas são diferentes, a gente não toca... Hoje a gente já toca mais música gospel, mas antes a gente tocava outras músicas que chamado secular. Não gosto desse nome, mas é assim que a gente chama. Músicas que não são do meio gospel. Algumas, graças a Deus, gospel a gente não toca porque é muito ruim. Então a gente substitui, a gente toca uma música com uma letra legal, boa. Isso também é uma forma de diálogo com a cultura global jovem. O cara, a gente faz várias vezes, eu já vi isso. Vamos fazer um culto na praça para evangelizar os jovens? Vamos. O que eles vão tocar? Louvor. Aí qual é a desculpa? É porque lá fora só toca outras músicas. E aqui a gente toca louvor, a gente mostra que a gente é diferente. Mostra mesmo, cada vez mais mostra que vai ficando um gueto diferente. Vai se excluindo. Não é que não é permitido tocar. É que se você quer ter um diálogo, um evangelismo com pessoas que não são da mesma fé e não acreditam na mesma coisa, você precisa encontrar algum ponto de encontro. Então, se eu perguntasse aqui para você no seu rádio, se você só ouve música gospel, talvez você diria que sim. Mas existem músicas que você gosta e não conta para ninguém, né? Que é muito bonita, que você coloca lá na rádio, ouve, é muito legal. E é isso que a gente faz. E o estudo é compartilhado. Eu gosto muito de estudar, então eu pego o texto, eu tento trazer o contexto do texto, tento o máximo possível achar o significado do texto, e a mensagem, a aplicação, a gente dá junto. É fantástico, é fantástico. Você vê muçulmano falando, olha, eu não acredito que Jesus de vocês é assim. Lá na mesquita, a gente está falando de Tiago, a não diferença mais entre ricos e pobres. E aí um muçulmano levantar e falou assim, estou almoçando na mesquita, sentou um rapaz, começou a conversar em árabe com o outro, falando assim, não acredito que aquela família veio para cá e colocou o filho dele na mesma escola que a minha. Eles são pobres, vão ensinar o que para os meus filhos? E ele falou, e vocês hoje aqui estão falando que não existe diferença. E os meus conterrâneos estão falando que existe. Imagina. E aí ninguém falou para ele aceitar Jesus nem nada. Ele percebeu a beleza do evangelho pelo próprio evangelho. Comunicou. A Ras Shalom é isso. Totalmente diferente do modelo de... Eu penei muito para conseguir fazer. Porque apesar de ter essa cara meio de maluco, meio de doido... Gente, igreja, chão de igreja batista. É aquele negócio lá. Eu sei que eu poderia falar de chapéu, mas dá um negócio. Já ficar sentado lá já é estranho. Imagina falar de chapéu. Mas imagina fazer essa transição e perceber que a juventude quer sim. A gente sempre ouve, jovem não quer nada com nada, quer sim. Eles querem. O problema é que a gente não sabe comunicar o evangelho para eles. O problema é que a gente não consegue mais dialogar com eles. Mas a juventude está empenhada, está com sede. Principalmente essa galera mais maluca que você vê, eles estão em busca de alguma coisa. Quanto mais tatu, mais piercing, mais cabelo diferente, quanto mais rebelde, mais sede que só Deus pode nutrir ele tem. A gente não faz ideia disso. Mas esse é um pouquinho do que eu tenho realizado hoje, na Ras Shalom, e dividindo com o pastoreio lá na igreja. Mas agora eu quero falar... Tem um videozinho? Pode colocar o videozinho da Ras? Tem até as 10, né? Não, né? Por favor. Começou acontecendo em casa uma vez por mês, foi para ONG 2 vezes por mês, foi para rua 2 vezes por mês, em praças, e aí depois voltou para as casas todo domingo. Aí eu não aguentei, porque imagina, de manhã dou aula, à tarde tem a Ras, à noite tem um culto para pregar, então nenhum ser humano aguenta. E a gente voltou 2 vezes por mês nas casas do pessoal. E é muito bacana, como tem sempre gente vindo de todos os lugares
de todas as religiões e sempre cobrando que quer participar e queria que tivesse todo domingo. Eu não sei o que Deus tem preparado, mas é algo grande, porque isso tem impactado lá aquela juventude de São Bernardo. Tem sido muito bacana. Pode colocar os outros slides agora pra gente? A gente já ouviu bastante aí com o pastor Moisés, o César, o Guilmar. Já ouviu bastante coisa aí de evangelismo, de como evangelizar. E o que eu quero é só ressaltar o que eles falaram, só assinar embaixo de tudo isso, porque falar depois desses 3 monstros aí não é fácil não, hein? Pode colocar os slides da missão, o próximo? Nós vamos falar sobre a integralização da missão. O evangelismo integral, o evangelho integral, missão integral, como você queira chamar. Essa foi uma aula num coletivo de missão lá, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Eu dei uma mudada já. Pode passar, a gente vai falar sobre serviço e proclamação do reino de Deus. Eu tenho a sensação, às vezes, que fomos ensinados, pelo contexto que veio trazendo o evangelho do sul dos Estados Unidos, a ser meio caça-fantasma. Não é? Já ouviu? Porque olha lá, no céu não haverá pontes. Falta um pouquinho. Para quem então perder tempo estudando engenharia? Tem engenheiro aí? Tem? Perdeu tempo aí, ó. No céu não vai ter ponte. Deixe tudo e venha para a nossa escola bíblica. Prepare-se para salvar almas, que é isso que importa. Quando a gente pensa em evangelho, a gente pensa meio nesse negócio abstrato. Vamos evangelizar? Vamos salvar a alma. Como é que salva a alma? Pode passar. É meio caça-fantasma esse negócio, né? Já parou para pensar nisso? Como é que salva a alma? Tem uma máquina dos caças-fantasmas que você pega a alma penada. Isso é interessante porque essa é uma cultura nossa. E, na verdade, evangelizar não tem a ver com salvar a alma, tem a ver com salvar vidas, que é completamente diferente. Pode passar? Por que a gente tem essa ideia aí de caça-fantasma, né? De salvar almas? Por causa do nosso amigo, não, na verdade, por causa do movimento que se deu do platonismo, chamado neoplatonismo. O que é o neoplatonismo? Resumidamente, esdrúxulamente, é que a matéria é má e o espírito é bom. Isso gera algo chamado dualismo. Ele vai dizer que a alma é boa e o corpo é mau. E por isso que a gente entende que o corpo é a prisão da alma. O corpo só quer coisa ruim, o espírito só quer coisa boa. Então, se a gente mata o corpo, o espírito vive melhor. Não é essa a ideia? Mas essa é uma ideia neoplatônica. Sabe quando em João, em 1 João capítulo 4, ele escreve para conhecer o anticristo? Ele está falando assim: aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Por que ele está falando aquilo? Para a gente ver quem vai ser o anticristo do deixados para trás? Não, não é isso. É para a gente saber que no contexto dele existiam heresias que falavam assim: Jesus não veio em carne. Existe o docetismo, que vem do grego, do doken, que é parecer. Jesus se parecia, mas não era. Por quê? A visão desses gnósticos neoplatônicos era que a carne é má, o corpo é mau e o espírito é bom. E é por isso que a gente vai ter essa herança de que a gente precisa salvar a alma e não vida. E que, já ouviu aquela frase: bom, não importa se morre de fome, o importante é que esteja salvo no céu? Já ouviu isso? É interessante que isso é replicado em muitos lugares. Bom, a gente não está aqui para fazer ação social, a gente está aqui para levar as pessoas para o céu. E é isso que a gente vai pensar hoje, nessa integralização da missão. Quando vocês forem para o carnaval, no impacto evangelístico, vocês vão lidar com vidas, não com almas apenas. Amém? Pode passar?
Pensando no dualismo, que então existem coisas boas e coisas ruins, a gente passa um traço. É daí que vem o secular, né? A gente criou o secularismo, porque a gente disse que aqui é sagrado e lá fora é o quê? Profano. Então eles falaram, bom, aqui é profano mesmo, então tira sua cruz, tira suas imagens, tira tudo, que aqui é secular. Os crentes, em geral, criaram o profano, o secular. E aí agora a gente quer ir lá tentar tornar sagrado. Essa ideia é tão antiga, que a gente olha para lá, o que é vocação? Quem que é esse aí? O pastor, mais um. Quem que é esse aí? Indo para as nações. Esses são vocacionados? São ou não? São vocacionados, né? Agora pode passar mais um pouco. Esses aí são vocacionados? Médico é vocacionado? Pode passar mais um pouco. Engenheiro é vocacionado? Mais um pouquinho. Ah, agora complicou, hein? Esse é vocacionado? Tem vocação? Passa mais um pouco. E esse daí? Tem vocação? Olha lá. Pode passar. Todos os cristãos são chamados ao testemunho e ao serviço. Sempre que há uma oportunidade, temos a responsabilidade de Cristo de servir ao próximo. Todos somos vocacionados. Todos somos vocacionados. Todos somos vocacionados. O pastor não é mais vocacionado que ninguém, o missionário é mais vocacionado que ninguém. Todos somos vocacionados. A grande diferença são as ações e as tarefas. Se você é médico, você é vocacionado. Pode ser que você tenha uma vocação diferente da sua profissão? Pode. Pode ser que você tenha uma profissão que ela não seja necessariamente a sua vocação. Mas geralmente você que passa lá na medicina 10 anos no mínimo estudando, você tem uma vocação. E que você exerça isso com zelo. Isso é evangelho integral. Você pode falar para um doente ou um paciente em estado terminal com um prognóstico de falecimento que Jesus é o Senhor, como médico, como profissional, que ele precisa entregar a vida para Jesus. Você pode fazer isso. No código de ética, médico não lhe permite, claro. Mas você pode fazer isso. Mas como é que você está agindo naquele hospital como médico? Você está dando o seu melhor para aquele paciente, cuidando dele como se fosse alguém da sua família, ou melhor, como se fosse o próprio Cristo. Professor, telemarketing, publicitário, não importa qual a sua profissão, você tem dado o seu melhor para fazer o que você faz? Para alcançar as pessoas com aquilo que você tem de vocação? Isso faz parte do evangelho integral. Não é só o pastor, não é só o missionário, não é só o folheto e não é só a palavra. Não são os pacotinhos de versículos decorados, mas é uma ação. O René Padilha ele vai escrever que missão é uma ação que exige explicação. Missão é uma ação que exige explicação. As pessoas vão lhe perguntar, ora, o que você está fazendo? Eu não tenho nada a ver com o que você faz, com a sua fé. Por que você está fazendo o que faz? E nesse momento você proclama, é porque Cristo fez por mim. Às vezes a gente nem precisa falar. Pode passar? A missão integral ela vai partir de uma ideia holística. Esse nome assusta, né? Nossa, mais um termo esotérico. Não tem nada a ver com isso, gente. Holístico. Pode passar? É a missão inteira que aborda o ser humano todo, que não deixa nada de fora. A missão integral na América Latina surgiu entre os protestantes com a proposta de apresentar exatamente o que o título indica, o cumprimento da missão da igreja de uma maneira holística. Produzir uma ação missionária que promova transformação espiritual, social na sua comunidade. Sabe por que acontece essa diferença entre evangelismo e uma missão integral? Pensa comigo, os missionários que vieram do sul dos Estados Unidos, quando pregavam lá com o Evangelicube, as 4 leis espirituais, quando faziam um apelo e as pessoas aceitavam Jesus, eles tinham qual preocupação depois disso? Qual que era a preocupação deles depois que a pessoa aceitou Jesus, depois da pregação? Discipular, cuidar, levar para a igreja. Aí eles trouxeram isso para o Brasil. Vai para o Vale do Ribeira, Apiaí, Araçaíba, Queimadas,
vai para essas regiões, esses municípios. Chega lá e fala que Jesus é vida, vida eterna, salvação, remissão dos pecados, vida e abundância. Todo mundo levanta a mão e aceita Jesus. Todo mundo. Você forma uma igreja muito rápido. Quando você vai embora e deixa alguém lá, um pastor, um missionário cuidando, discipulando, o que é que falta para essas pessoas ainda? Tudo. Mas peraí, eles não aceitaram Jesus? Aceitaram. Jesus é tudo? É tudo. Mas falta uma ação humana naquele local, porque tem córrego aberto lá. As crianças brincam literalmente nos próprios dejetos humanos. Um pacote de arroz dá para 3 meses. Quanto tempo dá um pacote de arroz na sua casa? 3 meses com 8 crianças. É um tantinho assim que eles fazem. A grande diferença é que no contexto que chega esse evangelho apenas de proclamação, é que não existia necessidade fora a espiritual. Aqui no Brasil, se você fizer isso, você leva a pessoa para o céu, mas você condena ela ainda a ter uma vida horrível aqui na terra. Ah, mas não importa a vida na terra. Peraí, não é isso muito bem que Jesus está falando. Jesus, ele cuida do ser humano inteiro. Ele nunca deixa nada passar. Pode passar? Isso aqui é a ideia do holismo. Pode passar. Quem já teve algum problema emocional aqui, assim? Levanta a mão. Todo mundo, né? Quem não teve? Quando você está mal, com algum problema emocional, você acorda e fala assim, tô com uma vontade de ir para a igreja hoje. Quero orar muito, cantar muito, evangelizar muito. Já? Ou quando você machuca o seu corpo fisicamente, você fala, nossa, eu estou bem mentalmente hoje. Olha, está raciocinando que é uma beleza. Quando você peca e você sente aquele desgosto de Deus, assim, bateu na trave, hein? Você fala, nossa, eu estou muito bem fisicamente agora, vou até correr hoje. Sabe por quê? Porque o ser humano não divide. Ele é corpo, alma e espírito. O ser humano não é só alma, o ser humano não é só corpo, o ser humano não é só espírito. E quer ver uma coisa mais pesada ainda no Evangelho de João, no capítulo 20, quando Jesus ressuscita, ele aparece para Tomé e fala o quê? Toca. Que é carne. Quer ver os gregos e os gnósticos ficarem loucos? Ressurreição do corpo. Jesus não fala que a gente vai ressuscitar em alma e espírito, vai ressuscitar no corpo. Isso é fantástico. Isso nos dá uma ideia de missão, que a gente precisa tomar cuidado e ajudar e cuidar das pessoas inteiras. Corpo, alma e espírito. Se a mente está ruim, precisa de profissional do cérebro, que cuida, psicólogo, psiquiatra. Se o corpo está ruim, precisa ir no médico. Se espiritualmente está ruim, precisa orar, precisa conversar com algum ministro, precisa conversar com algum irmão, precisa ter um encontro com Deus, alguma coisa assim. É tudo junto. Se uma só área cai, todo o resto cai. Pode passar? O holismo cristão ocorre quando a igreja toda, totalmente comprometida com a vontade de Deus, leva o evangelho todo ao homem todo e a todos os homens por todos os métodos éticos possíveis, através de homens e mulheres totalmente engajados na missão integral. Sabe o que é isso? É o evangelho todo para o homem todo, o tempo todo. Estão assustados, gente? Pode falar comigo, tá bom? Levanta a mão aí, pergunta. Pode discordar também, não tem problema nenhum. Pode passar. Quem pode abrir em Lucas 4, 16, 21? Nós não somos caça-fantasma. Tá bom? Nós não somos caça-fantasma. Apesar do filme ser muito legal, nós não somos. Quem pode ler pra gente? Pode passar mais uma? A missão da igreja é mais do que a proclamação verbal e linear do evangelho. Qualquer evangelização que queira apenas salvar almas empobrece o evangelho, tem uma soteriologia. A soteriologia é o estudo da salvação unilateral e não dignifica o ser humano como criado por Deus à sua imagem. É muito sério isso. É muito sério. Quando a gente divide em dois o mundo e apenas salva almas, acontece um grande estrago e uma grande negligência. Pode passar? Quem achou Lucas 4 pode ler pra gente?
Pode ler, quem achou pode ler. Olha que interessante que é esse texto, logo depois do deserto, da aprovação de Jesus ao ministério. Ele, como de costume, aos sábados vai à sinagoga, onde acontecia a leitura da Torá em 3 anos, com pedaços tanto dos sapenciais, tanto dos históricos, poéticos e proféticos. E a gente não sabe, a gente não tem informação se alguém dá o livro já aberto, se ele abre nessa página, ou se acontece alguma coisa naquele momento que o livro já estava aberto lá. A gente não tem informação. O que a gente tem, a informação, é que a leitura vem para ele, como se tivesse sido dada essa passagem. Se você ler no texto, vai parecer muito isso, que isso foi propositalmente entregue para Jesus na sinagoga para ler essa passagem. E quando ele lê esse texto e fecha, ele faz algo um pouco diferente do que apenas se sentar como de costume deveria fazer. Ele fala assim: hoje se cumpriu o que está escrito. E o que é que está escrito? Para que Jesus veio? Está com o seu texto aberto? Me fala aí, qual que é a primeira coisa que Jesus veio fazer? Que ele lê e fala: hoje se cumpriu isso. Pode falar. Evangelizar os pobres. Evangelizar seria anunciar as boas novas. E boas novas não seria algo único dos evangélicos. Você tinha as boas novas de César, por exemplo. O imperador que entrava na cidade e todo mundo dizia: Ave César, chegou o evangelho de César para Jerusalém. São as boas notícias de César. Aí ele está falando algo muito interessante, que é: eu vim para anunciar uma boa notícia aos pobres. Qual que é o segundo? Pode ler, gente. É um exercício. Proclamar libertação aos cativos. Quem seriam esses cativos? Já fez essa pergunta para o texto? Quem são esses pobres? Quem são esses cativos? E que evangelho é esse que vai ser anunciado? Escravos. Quem está cativo geralmente está preso, não tem liberdade. Mas será que é só uma prisão política ou uma escravidão no sistema econômico que existia? Ou será que tem um significado interior? Quem são esses pobres que Jesus veio e fala assim: eu vim anunciar uma boa notícia para eles? E qual é essa boa notícia? Vamos lá, gente, vocês sabem. Quantos anos de igreja? Vocês sabem responder todas essas perguntas. Vamos lá, vamos continuar. Dar vista aos cegos. Libertar os oprimidos. E pregar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor provavelmente seria o jubileu. Sabe o que é o ano do jubileu? Acontece a cada 50 anos, se bem que alguns historiadores dizem que isso nunca aconteceu na prática. Que é o ano de perdão de dívidas. Todo mundo que tem dívida é perdoado. Lógico que não é assim dessa maneira como eu estou contando, mas essa é a ideia do jubileu. A cada 50 anos se renova. Você não tem mais as suas dívidas, você não é mais cativo, você não é mais oprimido por aquilo que você tinha que pagar. E nesse contexto existiam muitos servos, que a Bíblia utiliza essa palavra para não dizer escravos, que viviam em função do outro, para pagar até chegar aos 50 anos. É muito interessante porque Jesus ele utiliza de todo o contexto de Isaías 61 e 58, ele se utiliza do contexto dele para falar assim: eu vim trazer uma boa notícia para os pobres. E qual é essa boa notícia?
a do reino de Deus. Chegou um reino diferente. Chegou um reino que liberta os cativos, todos aqueles que estão oprimidos, seja por uma opressão externa ou interna. E ele é a própria conclusão da profecia. Ele é o início do reino de Deus. Esse texto marca a abertura do ministério de Jesus, não necessariamente os milagres, mas marca uma abertura porque ele fala dele. E é engraçado porque assim, cuidar dos cegos, dar vista aos cegos, não é só necessariamente o milagre de quem é cego. Mas tem tanta gente que não vê absolutamente nada, além do que a sua tradição lhe diz. Já parou para pensar nisso? E para se pensar em evangelho integral, você tem que superar a sua própria tradição. Porque afinal de contas, quem aqui abraçaria um transexual agredido na rua? Quem aqui levaria para comer no Natal um homossexual expulso de casa? Quem aqui visitaria na cadeia um pedófilo? Um estuprador? Pôr em liberdade os cativos? Anunciar as boas novas aos pobres? É isso que Jesus está falando. Porque pode parecer que a gente tem a diferença, mas a gente não tem diferença nenhuma daquelas pessoas que estão presas, que são condenadas pelos piores crimes do mundo. Não há nenhuma diferença. E o evangelho integral não chega só dentro de um presídio e fala, eu vim contar uma boa notícia. Ele dá vista, ele dá visão para essas pessoas. Você pode sair dessa cadeia e você pode ter com quem contar, para você voltar a estudar, para você trabalhar, para você conquistar a sua família. Boas novas aos pobres não é simplesmente partir para um assistencialismo ou ir para o outro extremo e dizer, aceita Jesus que você está salvo e acabou. Mas sabe o que é? É você caminhar com essa pessoa que não teve acesso, que não teve recurso e falar assim, estou contigo e vou lhe ajudar. A pobreza no Brasil e a desigualdade, como a gente viu no vídeo, é absurda. E Jesus andava com quem? Com rico, com pobre, com esquerda, com direita, com todos os tipos. E o que ele fez? Unificou todos eles, falando assim, o nosso reino é diferente. Mas ele cuidou cada um deles especificamente de uma maneira. Libertar os oprimidos. Quanta gente que você conhece que é oprimida, aí não digo nem só por uma realidade espiritual, mas é oprimida por um sistema injusto de trabalho, que você vê, que você sabe. Isso é evangelho. É oprimida por um sistema de saúde que não funciona. E talvez você tenha algum recurso e possa ajudar essa pessoa. Isso é evangelho. Jesus nos deu vista, porque éramos cegos. Ele nos fez enxergar a grandiosidade do reino, a nossa pequenez e a necessidade que a gente tem de agir. Eu sei que todo mundo aqui teve vista dada por Jesus, porque vocês estão aqui hoje querendo evangelizar, contar boa notícia. O que a gente precisa fazer é levar isso para as pessoas, é abrir os olhos delas em relação a uma série de coisas que acontecem, é comunicar, é ensinar, é discipular. Pode passar? Qual que é o chamado da igreja? Muitas vezes, galera, muitas vezes, isso é um clichê, né? Sair da nossa zona de conforto. Mas é renunciar à nossa comunidade e escutar o gemido dos pobres. Mas só pobre, Diego? Não é só pobre, não estou falando que é só pobre. Mas quem é que está morando debaixo de telha brasilite a 40 graus sem o que comer e que precisa com urgência de uma mão, de um apoio, de uma ajuda? Deixar de espiritualizar o evangelho. Percebe como a gente espiritualiza o evangelho? Tudo é demônio. Gente, deixa o diabo quieto.
Ele mesmo deve estar olhando e falando assim, eu não fiz nada dessa vez. Tem coisa que não é diabo não, tem coisa que é o diabo do ser humano. O nosso país vive o que vive por causa do diabo do ser humano. O diabo não está fazendo ninguém se corromper não. Olha, se corrompe. Eles já são corruptos de verdade. Só estão manifestando isso. E eu e você, não somos corruptos também? Lógico que somos. É a graça de Deus que apaga a nossa corrupção e nos transforma em pessoas mais íntegras e justas. Porque nós, por nós mesmos, fazemos as mesmas coisas que todas essas pessoas que a gente critica fazem. O evangelho integral, ele tira da sua comunidade, sabe por quê? Porque ele te coloca em movimento a pessoas que estão tão distantes de você, que a gente até nem quer ter contato. E ele nos faz não falar nada, só abraçar. Somente abraçar. Vocês vão para o carnaval. Uma ação prática muito legal no carnaval para ser feita. Sabe qual que é? Leva a bacia com água, vai para o carnaval de rua, leva a toalha, vê alguém passando mal, vomitando, que a pressão cai, leva lá e passa uma água. Limpa a pessoa. Compra um fardinho de água, garrafinha ou copo, leva. Deixa algumas pessoas junto com ela, leva um banquinho daqueles montar, senta aqui, vou cuidar de você. Pessoas que às vezes a gente não percebe. Quem aqui já não nasceu num lar evangélico? Já foi loucão do mundão, assim? Já deu PT de cachaça? Já deu, né? Às vezes a cachaça, ela dá umas bad que a pessoa começa a chorar. Pega essa pessoa, coloca do seu lado e pergunta qual que é o seu sonho. Conta pra mim, quem é você? Eu estou interessado na sua história. Não abra a Bíblia, não entrega folheto. Deixa Jesus abraçar por você, deixa Jesus sorrir por você, deixa Jesus fazer carinho por você. Você já tem toda a autoridade. Porque Jesus, a partir do momento que você aceita Ele e tem o Espírito Santo, você tem poder e autoridade igualzinho o pastor e o missionário têm. Todo mundo é igual. Todo mundo tem o Espírito Santo. E às vezes se você ouvir na sua mente, essa semana eu colei na prova, ou então eu xinguei minha mulher, xinguei meu marido, xinguei no trânsito, fiz alguma coisa errada, eu não posso evangelizar, fala assim, está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou fazer nada, quem vai fazer é o Espírito Santo. E vai, e se entrega e se doa integralmente. E se for preciso, fala alguma coisa do Evangelho. Mas tenta fazer com que as pessoas leiam o Evangelho na sua vida. O Evangelho integral, ele coloca a gente a serviço do reino de Deus. Lá na igreja agora, a gente está precisando colocar aquela barra na porta. O bombeiro foi lá e falou, tem que fazer o laudo. A igreja dá um trabalho, gente. Ajudem o pastor de vocês, tá? Não fica às vezes, eu sei que vocês não fazem isso, mas tem gente às vezes que só fica criticando tudo que acontece na igreja. Fala, mas olha o som, podia ter gasto esse dinheiro com outra coisa. Olha a porta. Lá na igreja a gente tem que pôr a barra numa porta de vidro, o bombeiro falou. E aí para pôr a barra e deixar fechado para não vazar o som, tem que pôr ar-condicionado, porque é muito quente, a igreja é pequenininha. Ela é esse pedaço aqui, ó. E aí a gente foi fazer o orçamento, eu falei, gente, não vamos gastar dinheiro com isso não. Mas é para os irmãos estão suando, o pastor prega, soa, mas põe mais ventilador que é mais barato. Não, vamos pôr... É bom, eu queria muito chegar na igreja assim, ó, 20 graus, olha, geladinha, delícia. Mas, gente, é tão caro. E a gente tem tanta criança de um projeto que a gente atende que a gente precisava cuidar. Tem tanta criança abusada sexualmente que a gente precisa pagar psiquiatra, psicólogo, que a gente precisa pôr gente na cadeia, precisa ter advogado, porque está fazendo coisa errada. E eu falo assim, não vamos gastar... O bombeiro pediu ar-condicionado? Não. Eu falei, então, deixa para daqui para frente. Porque isso é sair da sua comodidade, mas você só pensa em dar dinheiro para os pobres. Não, gente. É porque entre um ar-condicionado e 20 cestas básicas, o que você prefere? O ar-condicionado, né? Eu também. Mas aí o Espírito fala. É porque é que você não passa fome. É porque você não tem uma criança falando, tem leite hoje? Tem bolacha hoje? Tia, puxa você assim, tia, posso levar um pão para casa hoje? Porque não tem? É por isso que eu prefiro o ar-condicionado também. Porque eu não lido. Minha igreja é classe média. Em poucos abaixo da classe média.
E sabe de quem é a maior responsabilidade de cuidar dessa galera? Deles. Eu vou falar uma coisa que vai te incomodar e me incomoda muito também. Tudo que você tem, toda a grana, todo o recurso que você tem guardado ou não guardado, o que te falta, o que não te falta, não é seu. Você só tem para dividir. Não é do seu trabalho, não é do suor do seu rosto. Sabia que o seu trabalho não faz você ganhar dinheiro? Você não trabalha para se sustentar. Porque Jesus, andando com os discípulos, poético do jeito que era, parou e falou assim: olha os passarinhos, que lindos. Não trabalham, não tecem, não batem cartão, não estudam, não buscam se promover. E quem os alimenta? Olha os lírios do campo, que não faz nada, é um lírio. E quem é que veste eles? O Senhor. O seu trabalho não traz seu sustento, se o Senhor assim não quiser. Tudo que a gente tem, seja aquilo que falta, porque ninguém é tão rico que não precise de nada, e ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Esse é o evangelho integral. O evangelho integral é quando você receber o seu salário, o seu recurso, você ajoelhar e falar: Deus, para quem que é isso aqui? É para eu gerenciar para quê? Quem é que está precisando desse recurso? Esse é o evangelho integral. E faz mesmo a gente sair da zona de conforto, porque é muito chato isso. Minha esposa fala assim: como assim, Diego? Olha, eu vou contar um exemplo para vocês. Eu já estou terminando. Eu preciso... Nosso recurso, nosso sustento, eu tenho sustento, uma ajuda de custo da minha igreja, uma ajuda de custo da convenção, tá? Você cria um sustento aí, minha esposa está trabalhando, tal, a gente vai se virando aí. E aí, nosso sustento finalizou esse mês, bom, acabou. Eu até brinquei com ela, durou, hoje é dia 18, né? Durou até o dia 18, amor. Olha só, acabou, zerou. Aí ontem, meu filho já está com tosse há um tempo, levamos ele no médico, aí um remédio que tem está lá em casa, o outro não tem. E eu sei que vai entrar um recurso. Só que esse recurso já está destinado para uma outra coisa que não é para mim. É pouquinho. E a minha esposa fica muito irritada. Fala assim: como assim, Diego? Você vai pegar esse dinheiro, em vez da gente investir na gente, você vai dar. Eu falei: porque não é meu. E não sou eu que decidi fazer isso. Eu falei: quantas vezes foi que Deus deixou a nossa casa sem alguma coisa? Sem algum remédio, sem algum pão, sem alguma coisa? Quando foi? Quando que foi? Me responde, amor. Fala: nunca. Eu falei: então, esse dinheiro que vai entrar não é para mim. Deus já me falou. Eu conheci gente que não está precisando comprar um remédio. Está precisando comprar muita coisa. Está precisando ter dignidade de vida, porque não tem. Foi tomada a dignidade. Eu falei: então esse pouco que vai fazer falta, porque eu não estou dando. Olha só, não estou falando para você dar aquela conta que você faz, sobrou isso tanto aqui, eu vou dar. É aquilo que você vai precisar. E é por isso que o evangelho integral às vezes mexe tão forte com a gente. Pode passar? Eu já vou encerrar agora. São algumas cenas das necessidades que existem. Lógico que são cenas extremadas. No mundo todo acontece isso. Mas São Paulo, a realidade também é feia, viu, gente? Já entrou numa ocupação? Já visitou algum lugar desse? Já andou pelos guetos do centro de São Bernardo? De São Paulo? Pelas comunidades, não pode mais falar favela, né? Comunidade, pelas comunidades. Já viu necessidades que você se arrepia e fala assim: eu sou um baita de um desgraçado, porque eu reclamo que eu não tenho sapato, porque eu não tenho camisa a mais. Já se confrontou com você mesmo quando você entra em lugares de extrema miséria e fala assim: gente, eu gasto isso aqui que eles estão precisando num almoço. Eu vim numa igreja de 3.000 membros. O rolê da juventude, eu pastoreava a juventude, o rolê era Outback. Mas, gente, o rolê do Outback aí, pra mim seria o rolê do mês, galera. R$250, mano. Se sair um rolê mesmo.
Lógico, é um contexto. Eu não estou falando que você não pode fazer isso. Não, você pode, você deve. Isso é seu, quer dizer, não é seu, mas você pode usufruir disso tudo. A grande questão é, será que você tem consciência de como você utiliza os bens que Deus está lhe dando? Só essa pergunta. Negócio meio chato, vai mexendo com a gente. Pode passar? Eu acho que eu vou... Pode passar? Mais um. A ação social. A missão integral, ela lida direto com a ação social. A ação social não é instrumento de proselitismo, tá? O que é instrumento de proselitismo? É assim, tem uma comunidade pobre aqui perto, a gente vai fazer um almoço para eles virem, para a gente ganhar eles para Jesus, para a gente encher a igreja. Não. Isso não é o que de fato o evangelho integral diz. Não é isso. É resultado. Às vezes a pessoa se converte e ela tem um resultado, um complemento da missão. Fala, não consigo ver a pessoa passando necessidade. Eu preciso repartir o que eu tenho. Mas na verdade, acima de tudo, ela é integrante da evangelização. Perdão. Vocês vão para o interior, já sabem a cidade, o índice de desenvolvimento humano, já sabem o que vai acontecer lá, quais são as ações, quais são as pessoas que vocês vão encontrar. É rico, é pobre, é classe média, é criança, é jovem, é adulto. O que vocês podem fazer lá, junto, de proclamação e ação social? O que vocês podem fazer junto, sem dividir? Lógico, se você entrar numa casa onde as pessoas estão morrendo de fome, você não vai falar, peraí, primeiro deixa eu ler a Bíblia aqui para você, para depois te dar comida. Não, você vai dar comida. E, consequentemente, você já vai falar do evangelho. São as duas coisas, sem diferenciar. Pode passar o último. Esse aí vai ser o último, tá? Como é que a gente se integraliza na missão? 3 passos. Deslocamento. Isso não é só para viagem missionária, é para a sua vida. A gente precisa se aproximar. Para servir de maneira efetiva aos pobres, devo deslocar-me, ou seja, integrar-me à comunidade necessitada. Você precisa ir em direção a essas pessoas. Gente, isso faz sentido o que eu estou falando para vocês? Precisa ir em direção a essas pessoas. Precisa se aproximar. Precisa ver a realidade. Precisa ouvir os problemas. Precisa estar junto. Precisa ser o psicólogo, o pastor, o engenheiro, o enfermeiro. Precisa ser tudo. Precisa estar junto com essas pessoas. Ouvindo quais são as necessidades dela. Reconciliação. O evangelho tem poder para reconciliar as pessoas tanto com Deus como as demais. A reconciliação aí pega, atravessa barreiras raciais, culturais e econômicas. Não é um aspecto opcional do evangelho. Mas eu não gosto de japonês. Pois é. Então você precisa rever aí algumas coisas e pedir perdão a Deus. E falar, Deus, como é que eu mudo isso no meu coração? Mas eu não gosto de rasta. Precisa rever algumas coisas. Porque quando você se aproxima, você precisa dar um outro passo de reconciliação. Essas pessoas estão perdidas, não porque simplesmente elas vão para o inferno, mas porque elas não enxergam e não conhecem o que a gente enxerga e conhece. Não somos melhores, apenas já tivemos o privilégio de entender o evangelho, um pouquinho ainda. E a gente precisa transformar isso numa comunicação clara para as pessoas. Clara. O último é redistribuição. E isso pega pra gente. Deus nos chama a compartilhar com aqueles que sofrem necessidade. Isso significa compartilhar nossas capacidades. Eu não estou falando só de recurso, grana, tá? Capacidade. Capacidade. Algum médico aqui já atendeu sem cobrar? Enfermeiros? Professores que ensinam pessoas sem cobrar, que doam seus dons, seus talentos, cozinheiros, pessoas que fazem publicidade. Já colocou aquilo que você faz a serviço das pessoas, falou assim, não vou te cobrar um centavo, mas eu vou fazer isso aqui para você como se fosse o próprio Deus. Como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus em pessoa, eu vou fazer para você. Nosso tempo, aí é difícil, porque a gente não tem tempo nem pra gente, né? Tempo é uma coisa violenta. Mas já deu o seu tempo para alguém? Onde você não tem absolutamente nada em troca? Nada em troca? Que pode até ser desagradável a conversa? Energias e nosso evangelho de formas que capacitem as pessoas a interromper o ciclo da pobreza e a assumir sua própria responsabilidade diante das suas necessidades. E eu vou parar por aí.
nesse último slide. A nossa vida, ela tem um propósito. E esse propósito é manifestar a glória de Deus. Você manifesta a glória de Deus quando você se diverte. Sim, um clima pesado, né, gente? Vocês estão me deixando angustiado. Quando você é feliz, quando você se diverte, quando você faz esporte, quando você estuda, você manifesta a glória de Deus na sua alegria. Mas Deus nos chama, muitas vezes, a deixar de ter alguns momentos únicos e exclusivamente para a gente, para ter para o outro. Não tem muito adolescente aqui, mas tem mais jovens. Eu quero dizer para vocês, se vocês ainda não estudaram, não concluíram um curso superior e vão fazer algum curso, que você faça alguma coisa para o outro. Que você pense, como é que eu posso servir a Deus com isso aqui? Que você não pense única e exclusivamente nos recursos. Você até pode pensar. Não é errado pensar. Pelo contrário. Adultos, famílias, a melhor idade, a sua vida tem um propósito muito maior do que você imagina. Um sorriso, um abraço, um carinho, uma atenção, uma passagem de ônibus, uma despesa, uma ceia de Natal, uma roupa, um passar o dia junto, é o Evangelho. Tudo isso faz parte do Evangelho. Gente, não separem Evangelho apenas como pregação de versículos bíblicos ou de plano de salvação. O Evangelho está intrínseco. Para encerrar, lembra de Filipenses 2, 5 em diante, o hino da Kenosis que tocava nas igrejas, eles cantavam, porque Cristo, sendo como Deus, não roubou o ser, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tornando-se como homem, servo. Olha que exemplo é esse. Deus veio nos ensinar a ser humano. Já parou para pensar que o Evangelho é muito menos espiritual e muito mais humano? Ele é muito menos abstrato e muito mais concreto? Disse Leonardo Boff, um teólogo católico, uma vez, que toda criança quer crescer e ser adulto. Todo adulto quer produzir e prosperar para ser rei. Todo rei quer ter tanto poder para ser como Deus. Mas só Deus quis ser criança. Toda criança quer crescer e ser adulto, todo adulto quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser criança. Os valores do Evangelho integral é completamente diferente do que a sociedade diz, do que as faculdades dizem, do que o mercado de trabalho diz. Nós não estamos aqui para derrubar ninguém. Nós estamos aqui para promover vida. Isso é algo que muitas vezes tira a gente do conforto. E eu peço que, em nome de Jesus, o próprio Cristo nos ensine junto, porque eu estou nessa caminhada com vocês, para que a gente aprenda a ser mais humano e olhar o outro humano como imagem e semelhança de Deus, e aí manifestar o Evangelho integral. Quero convidar você a orar comigo. Feche seus olhos. Amigo Jesus, obrigado por esse dia. Desde a manhã até agora à noite estamos aqui ouvindo e pensando como é que podemos lhe servir, Pai. Eu sei que muitas coisas podem ser fortes e chacoalhar o nosso ser, Deus. Mas usa isso para a sua honra e glória, Pai. Que o seu Espírito nos dê ousadia e coragem, ó Deus, para tomar posições diferentes do que temos vivido, Pai. Para a gente te servir melhor. Nos ajuda em nome de Jesus a olhar as pessoas, os seres humanos integralmente, Deus. E atender às necessidades assim na medida do possível. Ó Deus, nos faz novo outra vez, com novos desafios, com nova visão. Que a gente possa saber o momento de agir, de falar, de proclamar, de doar, de dar tempo, de dar recurso,
nos direcione e nos dê sabedoria. Pai, acima de tudo, em nome de Jesus, nos faça mais humano. Porque se a gente se parecer com o Senhor Jesus, o humano Jesus, aquele que pisou aqui na terra, se a gente se parecer com o Senhor, nós vamos viver o evangelho integral. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe. Foi um privilégio estar aqui compartilhando com vocês. Tchau. Difícil ter palavras agora, né? Com tanta reflexão acontecendo dentro da gente. Que dia maravilhoso. Como foi bom estar com todos vocês aqui o dia todo, né? A grande maioria, muitos trabalharam, estudaram, mas a grande maioria permaneceu aqui desde as 9 da manhã. Alguns erraram o horário, chegaram às 8h30, mas foi uma bênção. A igreja toda se envolveu, trabalhou. Os irmãos estão na cozinha agora preparando um lanche maravilhoso para a gente. Os missionários se prontificaram e vieram e se prepararam, nos instruíram. Quantas bênçãos nós recebemos aqui hoje. Que maravilha que foi esse dia. Que possamos ter outros dias como esses, que os irmãos sejam fortes, corajosos, para que nós possamos no ano que vem nos prepararmos ainda mais, né? Quem sabe uma preparação específica para quem trabalha com as crianças, para quem trabalha com serviço, no corpo diaconal, para quem trabalha na música. Nós temos aí um leque de possibilidades e nós temos servos que se preparam para nos orientar. Isso é maravilhoso. Então, que nós possamos viver isso ainda algumas outras vezes. Os irmãos que assinalaram essas folhas de presença, só para entender, quem ainda não assinalou, é importante que assinale, as meninas assinem, as meninas estão lá com a folha, porque esse curso, nós daremos uma certificação, e para uma certificação nós temos que ter um comprovante de que ele existiu, de que você estava aqui. Então nós temos vários universitários que vão ter como atividade horas complementares na escola, né, na universidade, e isso é muito importante para os nossos universitários. Então por isso que nós temos essa listagem. Então nós pedimos essa colaboração. Então é só deixar o seu e-mail e nós vamos preparar ao longo dessa semana para que vocês possam receber o certificado por e-mail, tá bom? Eu já falei. Eu gostaria que a banda viesse para o pós-lúdio. Eu gostaria também de chamar o Renato e o pastor aqui. O Renato, porque ele é o líder do Ministério de Missões, né? E esse ministério proporcionou tudo isso para nós e é maravilhoso. Então, também passo a palavra a ele. Os irmãos, não vão embora sem um lanche. É um lanche e janta. Foi muito bem preparado, está delicioso, e nós teremos ainda esses minutinhos juntos. E gostaria também, né, de que o pastor pudesse falar um pouquinho sobre o ID, para que nós pudéssemos orar, sobre uma programação importante que nós temos, que são os 20 anos do Coral Jovem, né, para que todos aqui, até quem não é da igreja, está super convidado, porque será um dia incrível, onde louvaremos ao Senhor com 20 anos aí, alguns jovens não tão jovens, né? Mas é uma bênção. É um coral que tem servido a Deus durante todo esse tempo. Então é importante que o irmão também esteja aqui. Então, passo a palavra a eles. Só reforçando as palavras da Meire, agradeço os missionários. A gente fica muito grato a vocês por essa colaboração, né? E eu vou fazer um pedido especial para todos os irmãos, que vocês durante a semana orem pelo ID, né? Então, a gente tem muitas dificuldades às vezes de encontrar a cidade. Então, às vezes uma não dá certo, a outra às vezes acaba enroscando em alguma coisa. Mas Deus sabe qual que é a cidade certa, né? E qual cidade nós devemos desenvolver esse trabalho. Então, peço que os irmãos entrem em oração a partir de agora, para que Deus abra as portas para que a gente possa desenvolver o trabalho. Eu acho que todos nós estamos agradecidos ao Senhor por toda a equipe que trabalhou para nos abençoar hoje. Eles trouxeram os missionários, chamar o pastor Diego aqui, porque depois vamos orar, agradecendo a Deus por ele, como fizemos pelos outros. Mas a equipe trabalhou bastante, então eles chamaram os missionários, conseguiram os voluntários para nos ajudar na portaria, na cozinha. Então nossa gratidão ao Senhor por todas as vidas que trabalharam para sermos abençoados. Então não esqueça de orar por esses irmãos, Renato como líder do ministério, a Meire como também parte desse evangelismo, mas tem uma equipe muito boa que está trabalhando muito. E uma notícia muito boa
é que o pastor Fernando, lá de Joanópolis, que eu tinha falado alguns domingos atrás para os irmãos, ele está conseguindo algumas aberturas para nós. Eu, o Renato e talvez mais alguns irmãos vamos lá na quinta-feira agora e vamos tentar voltar com a boa notícia de que fechamos. Aí vamos poder estudar inclusive a cidade com os detalhes que o pastor Diego disse, como costumamos fazer, conhecer um pouco da cidade, apresentar a cidade. Ficou uma lacuna na nossa abertura da campanha, né? Mas estamos pela fé, sabendo que nós vamos. E como a Ruth sempre diz, a gente não sabe para onde, mas Deus já sabe. Então nós vamos pela fé, nós vamos. Uma outra notícia importante, aproveitando a palavra que ouvimos por último, dia 11 de dezembro, a Igreja Batista da Sé vai promover uma campanha de Natal. E eles vão fazer uma distribuição lá na Sé, para pessoas da rua, pessoas carentes, pessoas em necessidades, que eles vão encontrando por lá. Eu pedi mais detalhes, ainda não recebi, mas eu queria que você depois viesse falar comigo, deixasse o seu nome comigo, ou eu vou pedir já para deixar com a Meire, pode deixar o nome com a Meire, eu vou pedir a ajuda deles para a gente mandar uma parte da nossa igreja, aqueles irmãos que se interessarem, participar desse projeto deles. Eles estão organizando tudo e nós vamos lá participar, seja com os recursos, seja com o nosso tempo, a nossa ida, a nossa dedicação. Vamos participar desse trabalho. Ele pediu ajuda pela associação, nós vamos participar com a nossa igreja nisso. Fique em pé então, vamos orar ao Senhor. Pastor Diego, vem cá, vamos agradecer também pela sua vida. Vamos concluir assim, com gratidão no nosso coração, sabendo que Deus colocou em nossas vidas a oportunidade de servir. Deus deu para nós essa pedra de ajuda, de recebermos de Cristo essa ajuda para a nossa vida, porque senão não teríamos condições de conhecer a Deus, a eternidade, a salvação. Mas Ele nos fez, e eu vou aproveitar, me perdoem os nossos irmãos visitantes, mas Ele nos fez Ebenezer, pedra de ajuda também para outras pessoas, né? Então nós somos aqueles que levam o evangelho de que existe alguém que pode ser a fortaleza e a segurança, que nele, em Cristo Jesus, eles vão encontrar segurança, e é esse evangelho que nós vamos levar para as pessoas. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por esse dia, agradeço pela vida do pastor Diego, pela sua esposa, pelos seus filhos, um que está bem a caminho. Então agradeço muito ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso e o Senhor tem dado essas bênçãos. Quero pedir que o Senhor continue provendo o seu sustento, provendo a Ele a alegria para Ele e para a sua esposa e para os seus filhos. Que o Senhor continue, ó Deus, dando a Ele a tua missão e as condições de cumprir tudo aquilo que o Senhor tem dado a Ele. Da mesma maneira, nós que ouvimos tantas palavras boas hoje, nós que fomos muito abençoados por tudo que aprendemos hoje, pedimos que o Senhor nos mantenha na tua missão. Não nos deixe enganados nem por nós mesmos, nem pelo contexto do mundo, ou pelo contexto nosso aqui paulistano, mas nos ajuda a estarmos ligados completamente a Cristo Jesus, a sermos bênção, a sermos missionários, a sermos cristãos, a sermos essa alegria que só Jesus pode dar na vida das outras pessoas. Que comecemos em nós, que sejamos alegria para o nosso irmão, para o nosso amigo, para o nosso colega de trabalho que está perto da gente, que sejamos essa paz e tenhamos essa segurança para dividir com as pessoas que estão perto de nós, mas que possamos ir até além, como queremos ir lá para Joanópolis, se o Senhor nos abençoar, como queremos ir ali na Sé para abençoar as vidas tão carentes. Mas peço ao Senhor que não sejam apenas esses dias, dia de evangelização, mas que seja hoje ainda, que seja também amanhã e seja depois, que estejamos ligados ao Senhor, ao teu amor, e sejamos proclamadores do teu amor. Abençoa a tua igreja, abençoa cada vida, cada igreja aqui representada pelos nossos irmãos que nos abençoaram, os irmãos que vieram participar, a banda, o pessoal da cozinha, tantos outros. Muito obrigado por cada vida, que a tua bênção seja sobre eles. Eu agradeço e oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar
E agora essa banda integral, que é formada por várias igrejas, alguns conhecidos, outros não, mas todas as igrejas aqui próximas a Ebenezer, nós vamos elevar a Deus esse cântico. E nós preparamos uma homenagem para cada um que esteve aqui durante todo o dia ou que pôde passar por aqui. O nosso muito obrigado e até a próxima. Os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo de olhar pra trás. Chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mim de mim, não. Eu tenho um chamado. Deus, até amanhã aqui ou em alguma igreja onde vocês estiverem. Deus abençoe. Tem mais homenagem ali. Quem não viu o nome é só esperar que chega. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é.
povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo